Olá, Vitor Ferreira, Caminhando com Cristo. Nossa reflexão para essa quinta-feira a semana está voando, né? Isso é bíblico, inclusive, né? Fim dos tempos, parece que as coisas vão acelerar. Já vamos lá para o capítulo 8, né? De Marcos, né? Então, rapidamente, né? Começa com Jesus alimentando a multidão, né? Naqueles dias, sendo a multidão muito grande e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Eu tenho compaixão da multidão, porque já estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porquanto vários deles vieram de longe, né? E aí os discípulos responderam: De onde poderá um homem satisfazer estes homens com pão aqui no deserto? E ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ele ordenou o povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças a Deus, partiu e deu aos seus discípulos para colocarem diante deles, e puseram-nos diante do povo. Desculpe. E tendo alguns pequenos peixes, ele os abençoou e também ordenou-lhes para que colocassem diante deles. Então eles comeram e saciaram-se, e tomaram dos pedaços que sobraram 7 cestos, né? Depois os fariseus pediram um sinal, né? O pedido por um sinal. E vindo os fariseus, nós temos muito hoje, né? De repente somos, né? Tá? Começaram a questioná-lo, tentando e procurando um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que procura essa geração um sinal? Na verdade, eu vos digo que a esta geração não será dada nenhum sinal. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado, né? Aí entra a questão do fermento dos fariseus, né? Ele faz a cura de mais um cego em Betsaida, né? E ele chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um homem cego e pediram-lhe para tocá-lo. E ele tomou o homem cego pela mão e o levou para fora da aldeia. E ele, cuspindo nos seus olhos e impondo suas mãos sobre ele, perguntou-lhe se ele enxergava alguma coisa. E ele, olhando para cima, disse: Eu vejo homens como árvores andando. Depois disto, ele colocou novamente suas mãos sobre os seus olhos e o fez olhar para cima, e ele foi restaurado e viu a cada homem claramente. Glória a Deus por isso. E ele o mandou embora para sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém da aldeia, né? Em seguida vem a declaração de Pedro, né, sobre Jesus, né? E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista, mas alguns dizem Elias, e outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E ele ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem sobre ele, né? Então Pedro, um sujeito grosso, mal educado, né? Brutal, né? Você vê lá que na hora que Jesus é preso, né? Ele dá uma espada, corta a orelha do soldado, né? E Cristo vai lá e resgata, restaura a orelha, né? Tá certo? Jesus, então, já nesse capítulo, anuncia sua morte e ressurreição, né? E olha como é que pode, né? Pedro estava possuído do Espírito Santo. Agora, rapidamente, olha o que diz aqui. E ele começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem deveria sofrer muitas coisas, ser rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e escribas, que fosse morto e após 3 dias ressuscitar. Tá? Ele falava essas palavras publicamente. E Pedro
tomando, começou a repreendê-lo. Olha aqui que audácia, né? Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, e repreendeu em voz alta: para trás de mim, Satanás, porque tu não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das coisas que são dos homens. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa e do evangelho, salvá-la-á. Então, só para reflexão, rapidamente, né? Muitas das vezes a gente deixa de procurar o caminho correto porque vai perder uma amizade, aquela amizade da cervejinha no fim de semana, né? A esposa não vai gostar, o marido não vai gostar, vai achar que virou crente, virou... É isso mesmo. Nós temos que crer em Cristo. E para crer em Cristo, nós temos que estudar, porque nós dependemos exclusivamente, única e exclusivamente da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça. Cabe a nós aceitar, tá ok? É isso que cabe a nós. E, obviamente, uma vez que você compreende, você tem que fazer frutificar, né? Nós temos que dar frutos, amém? E é isso que eu desejo para você, que a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo abunde a sua vida, que seja abundante na sua família e que você possa levá-los a estudar a palavra do Senhor e tomar a decisão certa, porque lá em Amós diz: prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó João, prepara-te, ó Vitor, prepara-te, ó Pedro, para encontrar-te com teu Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.